Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É sobre isso que eu quero pregar. Alegria cristã. Romanos 14, versículo 17. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Onde a palavra de Deus não reina, reina a miséria. Jesus deixou bem claro que todo espaço vazio em nossas vidas será preenchido por algo, será ocupado ou pelo bem ou pelo mal. Se alguém, por exemplo, conseguiu se livrar de um espírito maligno, porém não preencheu aquele espaço com o Espírito Santo, Jesus disse que aquele espírito há de voltar, porém não sozinho, mas vai trazer consigo mais 7 demônios piores do que ele. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Veja que isso explica porque algumas pessoas inicialmente se livram das drogas, mas depois retornam às drogas, e às vezes em um estado pior do que o primeiro. Às vezes se livram de certos pecados, mas depois se tornam mais pecadoras ainda. Essas pessoas não preencheram as suas vidas com a presença de Deus. Não existe ninguém isento neste mundo. Todos nós, irmãos, seremos guiados ou influenciados por forças internas ou externas, que estarão sempre atuando em nossas vidas. Família, igreja, escola, amizade, trabalho, meios de comunicação, sempre estarão tentando fazer a nossa cabeça. Agora, independentemente de onde vem a nossa influência, o rei Salomão garantiu que na falta da palavra de Deus, a miséria será a nossa companheira. Mais uma vez, não havendo profecia, e a palavra profecia aqui significa revelação, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, mesmo quem conhece a Bíblia, mesmo quem escuta a palavra de Deus, mesmo quem lê a Bíblia, porém não a está praticando, Salomão diz que essa pessoa pode estar vivendo em miséria. Algumas pessoas interpretam este versículo equivocadamente. Profecia aqui não significa visão e nem projeto. Profecia significa pregação, revelação da verdade e da vontade de Deus. E a palavra perecer não quer dizer que a pessoa vai para o inferno, mas quer dizer que ela vai se dar muito mal nesta vida. Parafraseando, não havendo pregação, não havendo revelação da Bíblia, as pessoas perecem, as pessoas são miseráveis. Portanto, é um ensinamento muito sério que devemos aplicar. Agora, é correto dizer que quem despreza a palavra de Deus há de perecer nesta vida e na vida vindoura também. Então o rei Salomão, ele ensina que a palavra de Deus, primeiro, precisa ser revelada. Segundo, precisa ser aplicada. E terceiro, precisa ser provada ou experimentada. Primeiramente, a palavra de Deus precisa ser revelada, porque não havendo pregação, o povo perece. Não havendo revelação. Revelação é o ato de declarar a verdade de Deus, custe o que custar, doa quem doer. É o ato de pregar, é o ato de anunciar a vontade de Deus para as nossas vidas. Porém, irmãos, a revelação, ela não vem através de uma pessoa, mas através de um agente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, um agente perfeito. E nesse mundo em que vivemos, só existe um agente perfeito e inspirado, completamente fidedigno.
a Bíblia Sagrada. Não é o Papa, não é o Bispo, não é o apóstolo, não é o missionário, não é o pastor. Somente a Bíblia é fidedigna e merecedora da nossa aceitação. Paulo disse, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então não devemos perder tempo com aquelas igrejas ou com aqueles lugares onde há palavra de homens ou de uma cúpula que está sendo revelada. Nós precisamos de um lugar onde é a Bíblia, a palavra de Deus, que está sendo pregada, ensinada, através de uma exegese e da hermenêutica mais pura que existe. Sobre a revelação da palavra de Deus, Salomão declara a causa e o efeito, a lei da causa e de efeito. Primeiro, veja a causa. Ele disse, não havendo profecia. Ou seja, na falta da Bíblia, na falta da revelação de Deus, muitos males hão de ocorrer em nossas vidas. Falta de fé, frieza espiritual, famílias desajustadas, e a lista chega a ser infindável. Deus mesmo disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então Deus deixa bem claro, irmãos, que muitas pessoas estão sofrendo porque rejeitam o conhecimento da palavra de Deus. E apesar da sua grande importância, pessoas estão negando a Bíblia, negando a igreja e negando os ensinamentos que recebem deste livro. Certa mãe me disse, pastor, criei meus filhos na igreja, mas hoje nenhum deles serve a Deus, ao contrário, estão no pecado. Pastor, o que eu fiz de errado? Eu respondi, minha irmã, criar filhos na igreja não é suficiente. Primeiramente, precisa ser uma igreja que prega e que ensina a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa também ser ensinada dentro de casa. Então ela me disse, realmente, a igreja que eu frequentava não era profunda nos ensinamentos da Bíblia. E em casa mal falávamos de Deus. Não é à toa então que hoje esses filhos estão fora da igreja e provavelmente nem salvos são. A causa é a falta de Bíblia, é a falta do conhecimento de Deus. Mas e as consequências? Quais são? As consequências serão sentidas por todas as pessoas. Salomão disse que o povo perece. Perecer aqui não significa ir para o inferno. Perecer significa não ser governado. Ou uma pessoa ingovernável. Alguém que é dono do seu próprio nariz. Sem revelação, o ser humano, ele é capaz das piores atrocidades. Desde 2010, o governo do Rio de Janeiro está implantando UPPs. São unidades de polícias pacificadoras nas comunidades, que há muitos anos estavam sendo controladas pelo tráfico de drogas. Na ausência do Estado, os traficantes ocuparam aqueles bairros e literalmente criaram um governo paralelo, ditando as normas que a população daqueles lugares tinha que seguir. E assim também, na falta da palavra de Deus, o ser humano vai seguir um governo paralelo na sua vida. Ao invés de obedecer a Deus, ele vai obedecer a si mesmo, ele vai obedecer ao diabo e ele vai obedecer ao mundo. Só que ele pensa que é um ser livre, mas ele é um escravo que não consegue governar a si mesmo. Por isso Salomão disse que na falta da revelação de Deus, a pessoa se torna ingovernável. Ou seja, ela vai governar a si mesma ou ser governada por outros fatores que não fazem parte da palavra de Deus. Um jovem casal, antes de se casar, perguntou, pastor, como podemos garantir um casamento feliz e duradouro? Eu respondi, sendo guiados pela palavra de Deus. Porque hoje, a maior segurança que você pode ter de seu marido é que ele é um homem de Deus. E a maior segurança que você pode ter da esposa é que ela é uma mulher de Deus.
A causa é a falta de Bíblia, e os efeitos são os pecados que vão dominar nossas vidas. E o que mais Salomão ensina sobre a palavra de Deus? Segundo, a palavra de Deus precisa ser aplicada. De nada adianta revelar a Bíblia atrás desse púlpito, de nada adianta pregar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, se nós não a estamos cumprindo. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Salomão não disse o que escuta a lei, mas o que guarda a lei será uma pessoa feliz. Guardar, não apenas ouvir. Nós ouvimos a palavra de Deus aqui na igreja, na BBN Internacional, nós a estamos ouvindo quando a estamos lendo, mas, irmãos, isso não é o suficiente. Tiago 1,22 diz: e sede cumpridores da palavra, cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Há pessoas que elas argumentam, porque certas questões bíblicas não podem ser observadas, não podem ser aplicadas, e elas argumentam. E, irmãos, isso é falso discurso, você está se auto-enganando, mas o certo é ouvir, entender e atender à palavra de Deus. Guardar significa colocar em prática o que nós estamos ouvindo. O pastor havia acabado de pregar uma mensagem sobre amor e perdão, amor e misericórdia. A igreja foi tocada com aquela pregação, mas logo depois do culto, um irmão chegou para o pastor para criticar um outro irmão, e o pastor disse: você acabou de ouvir uma mensagem sobre amor e perdão e vem me criticar de outras pessoas? Ou seja, você não está cumprindo. E nós podemos aplicar a palavra de Deus de três maneiras. Primeiramente, eu creio que Salomão estava falando para a nação de Israel, então é uma aplicação nacional. Provavelmente ele estava pensando em Israel quando escreveu este verso. Israel deveria ter sido a nação mais feliz na face da terra, mais abençoada por Deus, porque eles tinham a palavra de Deus e eles tinham o Deus da palavra. Mas no tempo do sacerdote Eli, Deus deixou de se comunicar com Israel, e no tempo dos juízes, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. É assim que o Brasil e todas as nações do mundo estão agindo hoje em dia. Você já ouviu falar da lei da separação entre o Estado e a Igreja? Está na Constituição brasileira e está na Constituição da grande maioria dos países democráticos. Significa que o Estado não deve interferir com a nossa religião, que nós gozamos de plena liberdade religiosa, desde que a nossa liberdade não venha causar perigo na vida de pessoas. Mas o Estado não deve mexer com a religião. Não significa que nós, cristãos, não podemos nos envolver com o Estado. Nós nos envolvemos com o Estado toda vez que lançamos o nosso voto, não é verdade? Todas as vezes que nós votamos, nós estamos interferindo com o Estado, nós estamos influenciando o Estado. E como cidadão, todos nós devemos ser políticos, e como igreja, nós devemos ser apolíticos. O que eu quero dizer com isso? Eu, cidadão, com a RG, com CPF, eu escolho aquele político que melhor vai representar os meus valores de família, os meus valores espirituais, e eu vou votar naquele candidato. Desta forma, eu interfiro com o Estado, mas o Estado nunca jamais deveria se interferir com a igreja ou com a religião. Mas, infelizmente, não é sempre assim que o Estado age. Em 2004, a Espanha sofreu o maior atentado terrorista de sua história. Cerca de 190 pessoas morreram e mais de 1.500 ficaram feridas. Por causa disso, o país elegeu um governo socialista e liberal. E em poucos dias, a Espanha
passou uma lei aprovando o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a legalização do aborto agora em 2010. Hoje a Espanha, que é ainda considerado um dos países mais católicos do mundo, passou a lei permitindo o aborto e a união entre pessoas do mesmo sexo. Na época, a Espanha era um dos países mais ricos do bloco europeu. Porém, hoje, a Espanha tem uma das maiores dívidas do mundo e o desemprego já chegou a 25% da população trabalhadora. É coincidência? Não, irmãos, é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus garante, a palavra de Deus promete. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Deus não vai abençoar um país que não guarda a sua palavra. Como país católico que é, a Espanha jamais deveria ter legalizado o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E pode esperar, o mesmo vai acontecer com todas as nações que se esquecem de Deus. Lembre-se, quando Salomão escreveu este versículo, ele estava pensando em uma nação, não necessariamente em uma pessoa, em um indivíduo, mas em um povo. Mas podemos também fazer aplicações pessoais. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Quem não escuta e não pratica a lei, se torna uma pessoa ingovernável. Um jovem recém-casado, ele disse para o seu sogro: sogro, eu jamais irei trair a sua filha, porque eu a amo intensamente. O sogro respondeu: meu filho, eu ficaria mais tranquilo se você tivesse me dito que jamais trairia minha filha, porque ama a Deus e teme a Deus intensamente. Aí eu ficaria mais tranquilo, porque o seu amor pela esposa não lhe garante nada, mas é o seu amor por Deus que lhe garante tudo. E é verdade, José do Egito estava longe de casa, ele tinha sido vítima da inveja e perseguição de seus irmãos, aparentemente até Deus o havia abandonado, ele poderia ter se rebelado contra Deus, longe de casa, longe da terra, longe de Deus, mas ao invés disso, ele saiu correndo, seminu, deixando a sua roupa para trás, quando foi tentado por uma mulher, provavelmente muito bonita e sensual. Por quê? Porque José temia a Deus. Mas porque guardou a lei de Deus, mesmo em terra estranha, José foi abençoado, tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito. Deus abençoa a nação e Deus abençoa o homem que guarda a sua palavra. E terceiro, mundialmente. Podemos pensar em missões. Onde a palavra de Deus não é revelada, reina o caos. Temos a responsabilidade de revelar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Até o ano de 1827, as viúvas no país da Índia eram cremadas vivas, ao lado do corpo do marido que havia falecido. Este ritual era chamado de sati, S-A-T-I. E essa prática pagã só acabou quando o cristianismo chegou no país da Índia. Mas hoje em dia, as viúvas na Índia ainda são perseguidas e são discriminadas pela maioria das pessoas. Elas estão condenadas a viver na pobreza e no isolamento. A cultura da Índia diz que se uma mulher é viúva, é porque ela mereceu ser viúva. Ela fez alguma coisa de errado que causou a morte de seu marido. Só existe uma esperança para essas pessoas, é a revelação da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus tem que ser revelada e por isso a palavra de Deus tem que ser aplicada. E em terceiro e último lugar,
e os irmãos perceberam que eu estou correndo, a palavra de Deus precisa ser provada. E provada aqui, irmãos, sentida, experimentada, vivenciada em nossas vidas. Porém, o que guarda, o que experimenta a lei, esse é bem-aventurado. Feliz, próspero, afortunado. Onde a palavra de Deus não é revelada, o mundo se encontra em miséria. E este mundo pode estar a milhares de quilômetros distante de nós, ou pode estar na próxima casa, na nossa vizinhança. Pode ser a casa encostada à nossa casa, que está vivendo sem o conhecimento da palavra de Deus. Salmo 34, verso 8 diz: provai. Então nós temos que experimentar e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Como saber se estamos revelando a Bíblia e aplicando em nossas vidas? Através da salvação e através da santificação. Primeiramente, Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quem escuta a palavra de Deus e a recebe, há de ser uma pessoa salva. Porém, é impossível alguém ser salvo sem ouvir primeiro a palavra de Deus. Por muitos anos, eu senti o cheiro de piqui, e eu podia ver o piqui amarelinho, mas eu não tinha coragem de comer o piqui, porque eu tinha medo de seus espinhos. Acho que minha mãe, meu pai, colocaram tanto medo no meu coração, que eu olhava para aquela frutinha, apesar do seu cheiro, apesar da sua cor tentadora, eu tinha medo de comer o piqui, medo de ter espinhos dentro da minha boca. Até que um dia, eu perdi o medo e saboreei pela primeira vez o sabor delicioso, desta frutinha do cerrado. E nunca mais parei de comer piqui. Então uma coisa é você sentir o cheiro, uma coisa é você ver a cor, e outra coisa bem diferente é você experimentar, é você saborear. E eu digo isso porque hoje em dia, muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, talvez desde que nasceram, mas ainda não se apropriaram dela, ainda não a saborearam, ainda não se entregaram à sua verdade, para terem certeza absoluta da salvação. Então, para essas pessoas eu digo: façam isso agora, porque vocês não irão se arrepender. Assim como é gostoso o piqui, mais gostoso ainda é receber a palavra de Deus na sua vida. E além da salvação, através da santificação. Uma vez salvo, crente precisa viver uma vida que agrada a Deus. E é isso que está faltando em nós, uma vida que agrada a Deus. Assim que Paulo, o apóstolo, aceitou Jesus Cristo, ele fez uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus deu para ele a resposta, e ele foi e fez. E ele não fez apenas uma ou duas vezes, mas Paulo morreu fazendo a vontade de Deus em sua vida. Ele perguntou e fez. Então ser salvo é bom, eu vou para o céu, mas ser santificado é melhor ainda, pois a pessoa santa, separada do pecado, sente a presença de Deus dia e noite, noite e dia sobre a sua vida. D.L. Moody, cujo ministério levou mais de 100 milhões de almas para Cristo. Eu disse 100 milhões. Era um homem feliz. Quando você lê a biografia de Moody, você descobre que ele era um homem feliz. E por que ele era feliz? Porque ele passava a maior parte do seu tempo falando de Jesus, pregando de Jesus. Ele era alguém cheio do Espírito Santo e sabia disso, mas sem orgulho, sem presunção. Santificação, irmãos, produz paz e alegria em nossas vidas. E o contrário produz tristeza e insatisfação em nossas vidas. Então, nós queremos concluir, na hora certa,
onde a palavra de Deus não reina, a miséria reina. Onde a miséria reina, é porque a palavra de Deus não reina. Como tem sido a sua vida? Com ou sem a palavra de Deus? Você também gostaria de acabar com a sua miséria ou com a miséria de outras pessoas? Só existe uma maneira de fazermos isto. Volte para Provérbios 29, 18. Não havendo pregação, não havendo revelação, o povo perece, as pessoas se tornam ingovernáveis. Porém, o que guarda a lei, o que experimenta, o que revela e o que aplica a lei, esse é bem-aventurado. Por mais simplista que pareça, eu quero propor para a nossa igreja nesta manhã, que a grande maioria dos seus problemas será resolvida se você aplicar a palavra de Deus a partir de hoje na sua vida. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Vamos orar.